Oi gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo. E escutem antes de tudo, gajo, se você for novo no canal, inscreva-se no canal, deixe o gosto, ative o sininho. E mesmo para as pessoas que já são inscritas, se gostarem deste tipo de vídeo, deixem o gosto e deixem acima de tudo nos comentários o que melhorar, o que vocês querem ver, tudo mais, e partilhem o vídeo para os vossos amigos, para os ajudar, quem for free to play, que é esta a função. Nós estamos aqui a analisar o pack, vou analisar o pack, vou dizer o que é que vale a pena ou não pegar, e para os free to play se vale a pena ou não pegar, direi no fim. Também antes de começar quero dizer que eu ontem participei no torneio do Uchixa, fomos à final, ele ganhou 3-2, quero dar os parabéns ao Uchixa Leandro, e também principalmente quero dar os parabéns às pessoas que organizaram o torneio, porque apesar de para mim ser tarde, já serem 4 da manhã, as pessoas que tiveram a organizar o torneio, em comparação com alguns torneios que eu já estive, apesar de não estar em vários, organizaram o torneio e fizeram aquilo muito rápido, que foi muito bom. E quero dar os parabéns ao Well e ao resto do pessoal que organizou o torneio, que estava muito bem organizado, e às pessoas que participaram também. Eu depois do torneio, quando acabei, vi aqui o pack a sair, por isso agora hoje decidi fazer aqui a análise do mini pack. Depois acerca dos decks, se vocês quiserem ver, deixem nos comentários que eu passarei para outro vídeo, porque os decks que eu usei até à final foi os decks que eu considero mais fortes no momento. Na final não os usei porque o Uchixa Leandro também estava a usar um deck, é um deck bom, atenção, mas estava a usar um deck que não é o deck favorito dele, por isso eu preferi usar os mesmos decks que ele, para ser mais justo na final. Por isso parabéns aí de novo e vamos então analisar aqui o mini pack. Pronto caras, vamos analisar já aqui as ultra raras, o The Mock, chama-se The Mock, Dark Magician of Chaos. Eu adoro esta carta já foi banida no TCG, o efeito dela, mas era porque dava para fazer um loop infinito com um feitiço. Mas é assim, esta carta poderá ser boa, poderá ser bom o deck dele, poderá, pelo menos melhor que o Pablo Vittar e melhor que o Horus será, com certeza. Dá para usar com despromoção de 3 estrelas, que será o melhor, ou com o Museu. O Museu, na minha opinião, até será o melhor deck dela. Você, quando chama ela, adiciona um feitiço à sua mão, ou seja, um mais um. Você, um feitiço do seu cemitério à sua mão, você poderá adicionar, mal chama ela, normalmente ou especialmente. Depois, outra coisa boa que ela tem é quando destrói um monstro por batalha, o monstro é removido de jogo. Para além disso, outra coisa muito boa desta carta é que ela, quando sai do campo, será removida. E vocês perguntam assim: gajo, porque é que ela, quando é removida, porque é que isso é bom ser removida e não ir para o cemitério? E eu digo-vos, porque tem aquela armadilha que é a escapatória da dimensão das trevas, que é uma UR, que você chamará o monstro das trevas removido do jogo. Ou seja, você poderá usar 3 dessas cartas com 3 desta e poderá andar sempre a fazer mais um, o que poderá ser muito forte. Mas ainda vamos ver, que eu não testei o deck. Já fiz um deck aqui, mas ainda não o testei, irei testá-lo brevemente. Depois, Man-Eater Bug, o Homem Comedor de Insetos, basicamente é uma carta bosta ultra rara que quando vira destrói o monstro em campo, mas é completamente bosta neste meta contra Dakini, contra tudo mais será bosta, porque você não vai conseguir destruir a Dakini. Por isso esta carta é bosta, vocês poderão ter se quiserem depois para decks futuros, mas para mim é bosta. Burst Raider, 1900 de ataque, bosta. Blade Knight, um guerreiro, tem um efeito que é um guerreiro luz, quando você controlar só uma carta na mão ou menos, ela fica com 2000 de ataque, o que será bom, não é? Se você não controlar outros monstros, você, quando destrói um monstro que vira e ativa um efeito, você nega o efeito, não é? Eu também, sinceramente, eu acho bosta, poderá ser útil em alguns decks, não digo que não, tal como o Burst Raider em decks anti-meta, não sei, mas de momento para mim é completamente bosta. Draining Shield, o escudo sugador, acho eu. Quando um oponente declara um ataque, você target o ataque, escolhe o ataque do monstro atacante, tem que o escolher, ou seja, contra Easy Flame não dá. E você nega o ataque, e você, se o fizer, se conseguir negar o ataque, você ganha vida igual ao ataque do oponente. Ou seja, esta carta será para decks Câncer, deck Amazónia, deck com sacar destino, será muito boa para esses decks. Por isso eu acho que esta carta será aqui um bocado de Câncer. Depois tem aqui Birthright, que é o direito a nascimento, que é uma carta que chama um monstro normal do seu cemitério. Será bom para deck Gêmeos, será bom para deck Dragão Branco, são só exemplos que eu vos estou a dar. Para além disso, se vocês forem ver os meus antigos vídeos, quando saiu aquela carta ultra rara que chama um monstro normal mas virado em defesa, eu disse que ela era bosta.
E eu digo mesmo desta carta. Esta carta será útil no momento, mas para o futuro, quando sair Call of the Hunted, que é a chamada do caçado, não sei, esta carta será praticamente inutilizável. Mas de momento será muito boa até sair o Call of the Hunted, não é? Depois tenho aqui Forbidden Chalice, que é uma carta boa, muito boa, que já foi muito utilizada no TCG, que é, eu vou-vos explicar, é um feitiço rápido, que você escolhe o monstro do oponente e até acabar o turno o efeito dele é negado. Mas por contrário, mas por outro lado o monstro ganha 400 de ataque. Pronto. Os efeitos do cara são negados, mas ele ganha mais 400 de ataque. Mas você também poderá usar nos seus próprios monstros, pode-lhes dar mais 400 de ataque. Para além disso, você poderá negar a tal Dakini. Você poderá negar o efeito da Dakini, o efeito do renegado, o efeito do plasma, entre outras coisas. Pronto, isso é que é bom. Por isso esta carta é boa. Mesmo que não seja muito boa no momento, será boa no futuro. Por isso esta carta eu aconselho a pegarem. Depois Panzer, Dragon Panzer, eu para mim sinceramente bosta. Muro da descorrupção. O Dragon Panzer, eu vou-vos dizer o que é que faz na mesma. O Dragon Panzer é uma fusão de um dragão com uma máquina e quando ela é destruída por batalha você destrói uma carta em campo. Mas para mim é bosta. Muro da descorrupção é quando o oponente declarar um ataque, ou seja, você poderá usar control. Isto não é como a parede espelhada, é mal declara o ataque. Você, por cada monstro que ele controla, eles perdem 800 de ataque para sempre. Ou seja, se ele tiver 3 monstros, eles perdem 2200 de ataque, 8, 8, 8, 8, 16, mais 8, pronto, 2400 de ataque, todos os monstros. Por isso esta carta será situacional, tipo, depende da situação. Eu não acho tão boa, mas dependendo da situação poderá ser boa, não é? Mas não acho uma carta muito boa no momento, não é? Vai depender do meta também aqui, poderá ser útil mais para a frente, não sei, mas para mim no momento bosta. Decisão dolorosa. Esta carta será boa para decks de Ojama, principalmente. Porquê? Porque você envia um monstro nível 4 ou menos normal do seu deck para o cemitério e depois adiciona uma carta com o mesmo nome do seu deck para a sua mão e só poderá ativar uma por turno. Esta carta é boa para mandar um Ojama para o cemitério e adicionar um Ojama à mão. O Ojama que você quiser, normal, para a sua mão, para fazer logo aquela fusão marota logo no início do duelo. Para além disso, esta carta é boa, atenção, esta carta não funciona em deck gêmeo. Porquê? Porque o deck gêmeo, quando está no deck, é tratado como um monstro de efeito, por isso podem já esquecer aí os monstros gêmeos. Depois aqui um 1850 de ataque, bosta, nervoso, Veitalox. Esta carta, pronto, qualquer besta guerreira ou a Winged Bee, ou besta com asas, que você controlar dá dano de perforante, mas é um 1700, por isso é bosta. Esta aqui será boa em alguns decks. Eu acho que ela deverá fazer miss timing contra Dakini com o efeito de outra carta qualquer. Acho que deverá fazer miss timing, às vezes ela faz miss timing. Mas esta carta, o Pitten, é uma carta antiga, não é? E que será boa, talvez em alguns decks será boa, porque ela basta sair, eu vou-vos dizer o que é que ela faz, até me esqueci. Quando ela sai do campo, e ela ativa Dakini, sai do campo, você poderá chamar outro Pitten do seu deck para campo, sempre assim, não é? Tributa ele, chama outro Pitten para campo. Pronto, por isso poderá ser boa em alguns decks. Depois o guerreiro místico, o espadachim místico nível 2, quando ele ataca um monstro que esteja virado para baixo, com a face virada para baixo, você destrói-o logo. E depois no final do turno você poderá chamar um nível 4 da sua mão ou do deck. Pronto, mas o mais interessante será mesmo o nível 2, para decks anti-meta, que você vire sempre os monstros do oponente para baixo. Esta carta será boa para um deck assim, porque vai destruir sempre os monstros sem chegar sequer a fase de batalha. Os outros Mystic Swordsman eu acho bosta, acho um deck assim mais for fun, estão a ver? Porque depois os outros dois dá para chamar na mesma, mas tem que os chamar virados para baixo e depois é que os vira. Você não poderá chamá-lo normalmente, mas pode chamá-lo virado para baixo assim, o nível 6 é igual. E depois, igual como ao outro, quando você destruir o monstro em nível de defesa, destrói diretamente logo, sem sequer o virar. E no fim da fase você mandará para o cemitério e chamará um nível 6, que eu acho que deve ser a mesma coisa. Destroy that monster and defeat you can place...
E você, mas aqui o nível 6 você poderá, em vez de mandar para o cemitério, poderá pô-lo no topo do deck, mas atenção que é os monstros que estejam virados para baixo, ou seja, você usa o buraco armadilha, vira os monstros para baixo e depois aqui com o nível 2, por exemplo, poderá destruir tudo. E a Dakini não protege, porque os monstros, o feitiço, o anjo ritual, não protege os monstros porque eles estão virados para baixo, por isso eles são logo destruídos. System Down, isto o que quer dizer esta carta? Esta carta você paga 1000 e bane todos os monstros máquina que o seu oponente controla no seu campo e no cemitério. Pronto. Esta carta quer dizer que eu, na minha opinião, acho que o novo pack que vai sair, ou o novo momento do Crawler com o Zane, irá botar máquinas brevemente no top meta. Eu acho que para eles soltarem uma carta destas, isso é o que quer dizer. Para além disso, eles soltaram um arquetipo muito bom, que é os Machinas, apesar de ainda não ter grande coisa. Depois o Machina Sniper é bosta, o Flare News Fusão bosta, pronto, Machina Cannon é bom, Machina Fortress, isto é bom, atenção, vocês irão ver, mas ainda faltam mais machinas. Depois, esta carta é mais ou menos, você uma vez por turno remove o monstro Trevas, escolhe o monstro luz do oponente nível 4 e equipa o monstro do oponente a este monstro, ou seja, daqui ainda não dá porque é nível 7, por isso poderá ter um efeito interessante, não é? Depois tenho aqui, vou-vos aqui só passar por alto, tenho aqui o Cross Porter que para estas fusões aí de Neospatian é uma carta importante para Neospatian, o Cross Porter aqui, mas é fácil de pegar. Depois tem vários Genex aqui, tem aqui vários Genex monstros, que Genex, atenção, que mais um bocadinho e poderá ter aí uma subida geral. Também Machina aqui, os Machinas também soltaram alguns, por isso eu acho que máquinas estão a vir. Por isso agora para finalizar, basicamente, vocês devem ou não devem comprar. É assim, se você for free to play, não aconselho a comprar por agora. Aconselho a esperar por o outro pack, a esperar por os eventos, aconselho assim. Agora, se você não for free to play, ou se você tiver as gemas em 9900 e tal, se você já pegou assim os seus buracos, já pegou aquelas cartas mais importantes que você queria, você poderá gastar neste pack para tentar, se você quiser fazer o deck de Mago do Caos, vai precisar de 3, não é? Você também poderá pegar aqui 2 ou 3 se você quiser fazer o deck Dragão Branco, tudo mais, é uma super rara. Draining Child também, aqui, se você quiser fazer decks Counter, se quiser ter, mesmo para farmar, mesmo uma carta para farmar, e Forbidden Chalice aqui também, que no futuro será, pelo menos agora ou no futuro, não sei se vai começar já a fazer assim um estouro aí, mas agora ou no futuro será mais ou menos, será bom. E aqui o Painful Decision aqui para deck de Ojama, de decks normais, também será bom. E o Pitan aqui também, o Pitan é uma lenda, o Pitan aqui. Pronto gajos, então eu para ser rápido vou acabar já o vídeo, não é? Você for free to play já sabe, não gastes para já neste pack. Se você for, se tiver gemas a sobrar, se quiser fazer deck de Mago do Caos, você vai precisar de 3 Mago do Caos, isso é sério. Você pode fazer, mas já sabe, já falei aqui o que é que você deve ou não deve pagar. Se você não quiser gastar, não gaste e espero para o próximo pack, mas eu irei gastar neste porque eu quero fazer deck de Mago do Caos. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!